Oi, amores! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim trazer o tutorial dessa make, que ela é inspirada assim numa vibe meio indígena, meio tribal. É uma make bem fácil, na verdade, ela não dá muito trabalho. Acho que a parte que mais exige assim é o controle na mão na hora de fazer a linha. Mas eu resolvi fazer ela narrada também, já que vocês gostaram muito do último tutorial. E aí eu quero que vocês me digam se vocês querem que eu continue fazendo assim ela narrada ou não. Eu acho que vai ficar bem rapidinho, porque a make não é tão elaborada assim, é aquela make pra você fazer pro bloquinho quando você tá atrasada, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, não tenho fantasia, o que eu faço? E tenho que fazer correndo. Essa é a pedida. E que eu acho que fica um visual bem bonito. E é claro que eu coloquei umas pedrinhas brilhantes, porque é carnaval e a gente não é obrigada a nada. Bom, é isso. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like, de deixar aqui nos comentários as suas sugestões de make ou de vídeos aqui pro canal. E ativa o sininho pra você receber as notificações, por favor. Outra coisa, se você ainda não me segue no Instagram, tá perdendo. Eu coloco muita coisa lá e as coisas saem por lá primeiro, as enquetes. Então já me segue lá, que eu vou deixar aqui em algum lugar. Tá bom? Partiu o tutorial. Meninas, então vamos começar nosso tutorial. Eu vou primeiro pegar essa sombrinha da Candice Berenice, que é um marrom mais escuro, mais puxado pro tom frio, e o nome dela é Marron Lick, e vou aplicando com um pincel de esfumar menorzinho ali, já que eu já tô passando direto uma sombra mais escura. Eu decidi não usar a sombra de transição nesse caso, tá bom? Então, como vocês podem ver, você vai aplicando em movimentos de vai e vem circulares, e vai deixando esse esfumado bem uniforme. Depois que eu faço isso, eu sempre gosto de voltar com um pincel. Esse aí tava sujinho, mas eu não tinha aplicado nenhum produto nele, tá? Mais gordinho, só pra terminar de esfumar, pra realmente deixar esse esfumado bem bonito e bem acabado. Terminado o esfumado, eu vou voltar com essa sombra líquida da Candice Berenice também, o nome dela é Uvex, e vou aplicar nessa parte da pálpebra móvel, que a gente não tinha colocado sombra ainda, e depois eu vou voltar e terminar o acabamento dando leves batidinhas com o dedo. Essa vai ser a nossa base, porque depois a gente vai passar outra sombra em pó por cima para selar. Voltei agora com essa sombra da Contém 1 grama, na cor Amor Cintilante, é mais ou menos do mesmo tom da Uvex, e vou aplicando com leves batidinhas. Bom, agora eu vou voltar com um pincel de precisão e vou aplicar aquela mesma sombra que a gente tinha usado para esfumar embaixo aí da linha lacrimal. Dessa vez eu não vou aplicar o lápis por baixo antes para servir de base, porque eu não quero que essa cor fique muito forte. É só realmente para dar uma profundidade no olhar. Terminado de aplicar, eu vou voltar com esse pincel lápis e vou esfumar essa sombra que está embaixo do olho para deixar ela bem mesclada e juntar com o finalzinho da sombra que a gente usou no esfumado de cima. Passei esse lápis marrom na linha d'água só para dar acabamento para esse nosso olho. Chegou a hora do delineado e eu vou usar essa caneta delineadora da Essence, que ela é dupla, de um lado ela tem um traço mais fino e do outro lado ela tem um traço mais grosso. Foi a primeira vez que eu usei ela e eu gostei bastante, achei ela bem pigmentada e ela realmente fica no lugar. E como vocês podem ver, quando eu uso a caneta delineadora, eu começo bem do comecinho do olho mesmo e não do meio, como eu costumo fazer quando eu aplico em gel, tá bom? Porque não vai ter diferença na quantidade de produto que a caneta aplica. E aí vou puxando até o finalzinho, quando chega nesse finalzinho eu estico um pouquinho a pele e faço uma linha respeitando a angulatura normal do olho. Eu resolvi deixar essa parte bem completinha porque vocês sempre me perguntam como é que eu faço o delineado, então tá aí no detalhe para vocês conferirem. Bom, e agora a gente vai fazer aquela faixa no meio do rosto. E eu vou fazer esses pontinhos para servirem de base e facilitar o traço. Então primeiro eu vou marcar 2 pontos mais ou menos no meio do meu nariz, depois outros 2 pontos mais ou menos embaixo do meu olho, no meio deles, e os outros 2 mais pertinho ali da orelha, tá? Fazendo uma angulatura pra cima, como se fosse um meio círculo pra cima. Então eu vou conectando esses pontos, que facilita bastante, e a cor do lápis pode ser a que você quiser. Só que eu recomendo que seja o mais próximo possível de um vermelho para poder, quando você passar o batom, não ficar nenhuma mancha de outra cor. Se você errar, não tem problema, é só voltar com corretivo, mas o importante é que essa linha fique bem perfeitinha na parte superior. Agora eu fui tentar fazer o vermelho com batom em bala, mas como vocês podem ver, não deu certo. Então
então eu acabei voltando com esse batom líquido, mas também pode ser tinta vermelha, só que com batom eu acho mais fácil de esfumar. Então eu vou aplicando esse batom justo rente à linha que a gente tem, e depois eu vou voltar com um pincel lápis mais emborrachado para poder ir esfumando esse vermelho. E eu vou fazendo por partes, eu desenho uma parte, para não deixar ele secar eu já volto para esfumar e depois a gente continua do mesmo jeito até terminar essa linha. E eu vou usar esse pincelzinho da Macrylan, que é de uma coleção bem antiga, mas você pode usar qualquer coisa que te facilite esfumar esse batom e ir fazendo já um degradê do vermelho. É um trabalho que é muito mais trabalhoso do que difícil, tá bom? Daí agora eu vou usar a sombra laranja daquela paletinha que vocês já conhecem, queridinha da Revolution Pro. E vou aplicando esse laranja embaixo desse vermelho, já tentando mesclar os dois. Não tem problema se de primeira não ficar mesclado, porque depois a gente vai voltar com a sombra vermelha e vai fazer a transição ficar bem perfeitinha entre essas duas cores. Para aplicar essa sombra eu vou usando um pincel que ele é fofinho, mas ele não é aquele de esfumar tradicional, porque ele vai me permitir depositar essa cor, mas ao mesmo tempo já ir dando uma esfumadinha nela para não ficar aquela coisa tão marcada. Agora, como vocês podem ver, eu voltei com aquela sombra vermelha, passando entre essas duas para tirar esse traço que ficou entre as duas cores, tá bom? Para dar aquela esfumada e ficar o degradê perfeito. Por fim, eu volto com a sombra amarela da mesma paleta e vou esfumando embaixo desse laranja. Esse esfumado é mais fácil porque a gente já está lidando com duas sombras e não com batom e com uma sombra. Então não precisa voltar com a laranja. Se você sentir a necessidade, você pode fazer isso e tentar mesclar as duas bem. No meu caso, eu não achei necessário. E tá aí o look final do degradê dessa linha que a gente fez e vocês podem ver que fica bem perfeitinho mesmo o degradê. Nessa hora, como vocês podem perceber, eu caí na gargalhada porque eu tava vendo um vídeo da Joyce e tava morrendo de rir dos conselhos amorosos dela e do Cotô. Aliás, recomendo. Bom, agora a gente vai pegar um pincel bem fininho para poder fazer essas figuras geométricas tão características das pinturas tribais. E você pode usar sua criatividade. Eu resolvi fazer 3 Vzinhos aí no centro da testa e uns pontinhos em cima da sobrancelha. Bom, primeiro, se você for fazer isso, garanta que sua mão tá limpa para não acontecer o que aconteceu comigo. Mas, se acontecer isso, é só aplicar um pouquinho de corretivo na área e voltar com a Beauty Blender, que o acabamento fica perfeito. Tenha paciência, essas coisas acontecem ao longo da make, ok? Bom, mas a segunda dica que eu dou é a seguinte: faça pontinhos para mostrar exatamente onde são os vértices desse Vzinho que você quer fazer. Por quê? Para eles ficarem alinhados. Esses detalhes são o que deixam a make mais bonita. Então você vai fazer os pontinhos aí para mostrar onde é que tá e a partir dele você vai fazer os Vzinhos. Depois eu vou pegar o cabinho do pincel, vou molhar na tinta branca e vou fazer os nossos pontinhos. Mesma dica que eu dei antes, sempre pegue um ponto para servir de base e para um lado ficar igual ao outro. No meu caso, eu peguei o vérticezinho da nossa sobrancelha. Esses detalhes são super importantes para deixar aquela maquiagem bem bonita. Para finalizar com a tinta branca, vou fazer um tracinho aí no meu queixo. Na verdade vai ser um traço que ele fica mais gordinho no meio e mais fininho no final, mas isso é detalhe, você pode simplesmente fazer um traço normal. E como é carnaval e a gente não vive sem glitter, eu resolvi colocar essas pedrinhas para chamarem a atenção e para dar um tchan a mais na fantasia. E para finalizar nossa make, eu vou aplicar esse batom, que eu não sei o nome, mas eu acho que é o número 17 da Latica, mas você pode usar um mais clarinho se você preferir, se o objetivo for outro no bloquinho, é claro. Como, por exemplo, um nude, que te permite curtir com muito mais tranquilidade, inclusive se você quiser comer alguma coisa no bloquinho e não perder o batom no meio do caminho. Bom, amores, então esse é o look final, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar o like para me ajudar a divulgar esse vídeo, tá bom? Vejo vocês no próximo tutorial, beijo!